Ministro Sérgio Moro critica a politização do uso das Forças Armadas no Ceará. Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comemorou ontem o fim da greve dos policiais lá no Ceará. Segundo ele, o governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do Estado. Ainda segundo Moro, prevaleceu o bom senso sem radicalismos. O presidente Jair Bolsonaro também fez questão de comemorar o fato pelas redes sociais. Sérgio Moro garantiu que a União vai continuar ajudando no que for possível, mas ressaltou que o papel principal nessa negociação foi do governo do Estado ao negociar os termos do acordo. Então, o governo federal, desde logo, quando foi provocado, agiu rapidamente para atender a população daquele estado e não deixar ela desprotegida. Agora, a solução do problema passa realmente pelo fim da paralisação ilegal dos policiais. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, o general Augusto Heleno, negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha prorrogado a GLO, a garantia da lei e da ordem no Ceará, por pressão dos governadores. Segundo ele, a decisão foi exclusiva do presidente da República. O problema é que os demais estados estão preocupados com a possibilidade da paralisação lá no Ceará acabar se espalhando também por outros locais do país. Até por conta disso, existe uma pressão grande para que o governo local não aprove anistia para os policiais amotinados. O presidente não esconde o incômodo com a decretação da GLO, que autoriza a permanência dos militares lá no Ceará. Ressalta, no entanto, que é preciso um trabalho conjunto de toda a sociedade para enfrentar o problema. O ministro da Justiça chama de especulação a discussão em torno da possibilidade do movimento, que é ilegal e que deve ser tratado como tal, se espalhar pelos demais estados brasileiros, e defendeu rigor nas negociações. Nós temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do estado do Ceará como fora do estado do Ceará, essa situação. Esse tipo de exploração política do episódio não ajuda. Nós temos que respeitar lá os poderes que estão envolvidos nessa negociação, nesse trabalho. O presidente Jair Bolsonaro tem encontro essa semana com empresários lá em São Paulo. Ele ressaltou que não terá como objetivo falar bem do governo dele não, mas que é preciso avaliar o que está sendo feito. Ele admite erros, mas ressalta que se afinarmos a viola, o Brasil decola. Ressalta, no entanto, que se o clima de disputa continuar, o país inteiro perde. De Brasília, Luciana Verdolim. Constantino, o fato é que a greve acabou, né? A greve acabou. E é uma boa notícia, né? Eu acho que o ministro Sérgio Moro está corretíssimo em falar da politização disso, né? É uma questão ali de segurança, né? O governo federal mandou ajuda, o governo, o comando local pertence ao PT e tudo isso tem que estar abaixo da importância de restabelecer a lei e a ordem no local, né? Quer dizer, quando os policiais, de forma ilegal, como frisou várias vezes o ministro Moro, fizeram essa greve, né, inconstitucional, motim, quem pagou o preço foi a população local, né? Então, e é verdade que isso existe em outros estados, o mesmo risco, a pressão. Em Minas Gerais mesmo, o governador do Partido Novo, Romeu Zema, concedeu um aumento de mais de 40% aos policiais, com medo de repetir ali o que acontecia no Ceará. Eu acho que é uma estratégia muito perigosa, né, porque é negociar com a faca no pescoço, e isso não é bom, apesar de reconhecer muitas vezes demandas legítimas por parte dos policiais, que no Brasil, via de regra, arriscam a vida para ganhar muito mal, não ter o devido treinamento e ainda ser depois demonizado aí por uma politização, por uma ideologia reinante em nosso país que chama toda a força policial, às vezes, de fascista e coisas dessa natureza. Então, acho que resolveu da melhor forma possível, não teve anistia, vida que segue. E espero realmente que não tentem tirar uma casquinha política disso. Muitos estão tentando. E vale lembrar também que não pode cair no esquecimento a atitude também criminosa do ex-governador Cid Gomes, né, que pegou ali um retroescavadeira e jogou em cima desses policiais amotinados. Dois erros não fazem um acerto. Ô Zé Maria, o fato é que a greve acabou, mas se espalhar por outros estados, a gente não sabe se isso pode acontecer, né? Existe o risco, mas difícil talvez.
Olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro recebeu do Gabinete de Segurança Institucional um levantamento completo, estado por estado, e a situação tensa das relações ali entre policiais e governadores. A Polícia Militar, ela é constitucionalizada, uma previsão na Constituição. Agora, o comando total é do governador. É uma polícia estadual, faz parte do sistema de segurança pública dos estados. E segurança pública é tradicionalmente dos estados. O presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Sérgio Moro, é o primeiro governo que se preocupa e atuou e conseguiu reduzir o índice de violência no país. A situação é complicada, existem mais de 20 estados em dificuldade, 9, situação crítica. O estado que paga melhor a Polícia Militar é o estado de Roraima, ali quase R$6 mil para o soldado. Para se ter uma ideia, São Paulo é o estado que paga pior os seus policiais. E o argumento dos governantes é um argumento antigo, vem de governos anteriores, de que a força policial de São Paulo é superior, por exemplo, ao exército da Argentina. São mais de 130 mil policiais entre ativos e inativos. E a situação se complica porque cada coronel na ativa, 12 estão na reserva. Em alguns estados, chega-se a 20. Quer dizer, 20 aposentados, ou na reserva, né? E 1 na ativa. Então, isso dificulta e muito a tentativa ali de reajustar salários, porque se reajusta o salário da ativa, obrigatoriamente também se reajusta os que estão aposentados. É urgente, o Congresso Nacional tem que discutir a greve e a punição e a proibição de qualquer anistia ou perdão a policiais, bombeiros, guardas penitenciários em greve. Uma greve armada não deve acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é preciso criar um canal de negociação. Não é porque a greve é proibida, né, que os policiais serão abandonados e ninguém se preocupe com os salários dele. É preciso criar uma comunicação, um canal de negociação entre policiais e governos estaduais. Neste caso do Ceará, aí vai ficar o exemplo. O primeiro item da pauta, a exigência dos policiais, era exatamente o perdão. E isso não aconteceu. O acordo para a volta e desocupação não inclui nenhum tipo de perdão e são 230 inquéritos abertos, 4 estão presos, 4 policiais estão presos. E esta decisão de volta ao trabalho sem o perdão acaba demitindo os principais líderes. Tiago, é o seguinte, os atuais líderes de policiais aqui em Brasília, no Congresso, se dizem assustados com o grau de, vamos dizer assim, de pressão e de radicalização que os movimentos regionais vêm tomando. Exatamente, são líderes novos que estão radicalizando e tentando entrar na vida política. 9h40. Repita. O Constantino quer falar, desculpa. Constantino. Eu queria só acrescentar um último post agora, recente, do ministro Sérgio Moro, em resposta, porque eu citei o caso do Cid Gomes, em resposta ao Ciro Gomes, que mandou o presidente aprender, e o capanga Moro, chamou o ministro Moro de capanga, né? Que no Ceará quem manda é a lei e tudo, e ele disse, a crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalham, apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. Só queria destacar isso.